Olá, boa noite. Seguindo os protocolos, a máscara é importante utilizar, né? Sou Wanderson Franco, dia 23 de julho, às 20 horas, a próxima quinta-feira, pela página do Facebook do ID, faremos uma live, conversando um pouquinho sobre os animais, dando voz a esses que não têm um sistema de comunicação como nós. E aqui um bate-papo informal a respeito do tema. Vou convidar para esse bate-papo um grande amigo, um grande irmão de caminhada dessa atual existência, Bruno Browne, que eu convido agora para fazer parte aqui da nossa conversa aqui informal. Como é que está, Bruno? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Graças a Deus, estamos aí na jornada, né? Exatamente. Ô, Bruno, então o convite foi de última hora, né? Você nem estava esperando, você já estava indo fazer as leituras para dormir, né? Estava fazendo uma leitura aqui para o sono chegar, você me convidou para esse bate-papo, que a gente pode ajudar nessa reflexão. Pensar juntos é sempre bom. Sim, e essa ideia que agora desse bate-papo, nós dois dividindo uma tela aqui virtualmente, já é uma ideia que você já lançou um tempo atrás, quando no início da pandemia fazíamos algumas caminhadas para tentar espairecer um pouquinho, procurando um local assim seguro. Você já ventilava essa possibilidade, hoje, sem nenhum planejamento da nossa parte, aqui estamos realizando uma vontade sua, e o tema poderia ser outro, mas como a gente tem essa colaboração, essa construção de ideia para ser realizada pela página do ID na próxima quinta-feira, vamos falar desse tema específico, mas é apenas o início de outros bate-papos, né, Bruno? Com certeza, com certeza. A ideia é a gente trazer aqui para outras pessoas poderem contribuir também aquilo que a gente faz informalmente já há muitos anos, né? Que é conversar sobre espiritualidade, filosofia, psicologia. Isso para a gente é uma diversão, né? Refletir sobre isso. E a questão dos animais, particularmente, é algo muito importante para a nossa atualidade, para essa condição planetária, né, tentando se reinventar, né? A grande verdade é essa. O planeta se obrigou agora a se reinventar em vários níveis. E a relação com a ecologia e, consequentemente, com os animais precisa ser reformulada, né? Ganhar uma nova consciência. Mas o que você tem a propor aí como conversa? Então, a ideia inicial, Bruno, é falar de animais, é falar de algo que toca a nossa sensibilidade, é o que nos torna mais sensíveis. Só os animais não, um filho, né, uma criança, um novo amor. Para pessoas que têm dificuldade de se relacionar com seres humanos, já tem frases, né? Eu prefiro lidar com um animal do que com um ser humano. Para Deus, tudo bem. Você está desenvolvendo sensibilidade para os animais? Ok. Tem aqueles que não têm disposição nem com humanos, nem com animais, mas adoram uma planta. Conversa ali com a plantinha fica mais florida. Não tem problema não, você está desenvolvendo a sua sensibilidade. E tem aqueles que não se relacionam bem com humanos, nem com animais, nem com vegetais. Mas um cristalzinho em casa, umas pedrinhas, eles adoram. E é isso, são essas formas que aprendemos no Espiritismo, mas outras tradições já nos ensinam, dessa evolução do princípio espiritual que estagia no mineral, no vegetal, no animal, na fase humana e outras fases além também. Então a ideia hoje é trabalhar sobre os animais. Coloquei essa imagem aí só para a gente poder dar uma olhadinha, porque o que toca a nossa sensibilidade é quando a gente consegue olhar no olhar. Diz que Dalai Lama
E é muito precioso estar perto dele, porque se você estiver perto dele durante 20 segundos você existe, porque ele te olha nos olhos. E olhar alguém nos olhos é se sensibilizar. Então, pus algumas imagens aí de alguns olhares, né? Entre essas, o humano. Não sei se tem algo a falar sobre o olhar, né? Na constelação familiar tem aquela frase que você pode falar melhor, né? Eu te vejo. Não é isso? Eu acho que essa é uma reflexão sobre o olhar importante, porque o nosso olhar para os animais é de seres inferiores que existem tão somente para nos servir. Essa é um conceito, em verdade, que está na Bíblia, né? Lá na Gênesis. E a espiritualidade profunda e verdadeira, que é adotada pelo pensamento espírita, é que todos os seres vivos são seres eternos, destinados a evoluir para a condição humana e da condição humana para outros estágios ainda mais evolutivos. Ou seja, todos os seres da criação estão destinados inexoravelmente a serem anjos de luz, seres perfeitos. Nós ainda não temos esse olhar. Nós não temos esse olhar que hoje ele está animal, no reino animal. Mas daqui a um tempo, ele vai adquirir a autoconsciência, ele vai adquirir a capacidade de se perceber e perceber o outro, de raciocinar, e assim ele vai continuar a evolução como nós. Então, esses serezinhos da criação são irmãos em evolução. Adquirir essa consciência e esse olhar se torna fundamental nos dias de hoje. Sim. Parece que o meu som, alguém me mandou aqui uma mensagem no privado, o meu som parece que está picotando um pouco, né? Não sei como é que está aí, se alguém estiver assistindo, quiser comentar a respeito. Mas é isso, Bruno, ter esse olhar. E como a gente tem, assim, no momento, um instrumento bem interessante, importante, que é o instrumento, que eu chamo de instrumento, que é o conhecimento da doutrina espírita, ela nos dá muitas informações a respeito desse dever que devemos ter para com esses seres da criação. Porque essa questão de chamar de inferior e nós superiores, podemos associar essas palavras no seguinte sentido: você está um pouco mais à frente devido a esse processo evolutivo, mas isso não te deixa melhor por isso. Uma comparação, uma analogia que eu faço é que um jovem de 14 anos, ele não é melhor do que uma criança de 3 anos. É questão de tempo nessa elaboração. Então, é dever, como aprendemos na doutrina espírita, daquele que se encontra numa situação um pouco mais avançada, com um pouco mais de recursos, auxiliar aqueles que estão ainda no início da sua jornada. Penso que foi isso que você comentou a respeito, né? Justamente. Caberia a nós desenvolvermos esse sentimento, essa compaixão. E no atual estágio da humanidade, o que a gente tem que entender é que a humanidade hoje impacta decisivamente sobre o equilíbrio, né, da Gaia, da Mãe Terra. Enquanto nós éramos uma civilização pequena numericamente em relação, né, aos 7 bilhões que somos hoje, e até provavelmente perspectiva que a partir de 2050 já seremos 10 bilhões. Quando éramos apenas alguns milhões, pequenas tribos espalhadas por esse planeta, o nosso impacto era muito pequeno, né?
o nosso atual estágio de desenvolvimento tecnológico, da nossa inteligência, da nossa ciência, nos coloca na obrigação de assumir essa responsabilidade sobre o processo evolucionário na Terra. O ser humano, vai ser chamado, vai ser convocado a esse protagonismo de ter a responsabilidade sobre o processo evolucionário na Terra, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então, não será mais possível, não será mais aceitável que nós, né, com domínio da energia atômica, com domínio da engenharia genética, com domínio das viagens interplanetárias, que nós sejamos uma civilização predatória. Isso não vai ser aceito pela comunidade, né, de espíritos intergalácticas, digamos assim, espalhadas pelo sistema solar, pela galáxia e pelo universo. Porque o universo ele é uma grande comunidade de civilizações. Nós não temos consciência dessa comunidade, porque nós vivemos aqui até então como se estivéssemos em quarentena, isolados, né? Isolados dessa comunidade cósmica. Então, é chegado o momento da gente assumir a maioridade e integrar essa comunidade, e assumir a responsabilidade sobre a evolução dos seres na Terra, né? Para isso, um exemplo que a gente pode dar, como a gente não tinha essa capacidade, o Kardec nos fala numa das mensagens de obras póstumas, que em outros planetas existem animais capazes de fazer pequenos serviços domésticos. Ou seja, entre os mamíferos mais inteligentes do planeta, né, os símios, os cavalos, os golfinhos e mais alguns, e o humano tem um gap muito grande, que em outros lugares existem ali outros elos evolutivos. Mas o que aconteceria se um animal com uma inteligência rudimentar, ainda menor do que a nossa, mas já capaz de produzir alguns trabalhos, existissem aqui na Terra, até então? O quanto a gente ia escravizar, ia, né, fazer esses seres sofrer. Mas quem sabe vai chegar um momento que até através da engenharia genética, esses seres possam reencarnar, né, vindo a alma deles de outros lugares, os corpos sendo gerados aqui, e a gente consiga conviver com eles. Talvez daqui a, não sei, 100, 500, 1000 anos, é bem provável. Mas nós estamos nesse processo de mudar a nossa relação com a natureza e principalmente com os animais. Mas não só os animais, né? As plantas, o ecossistema, né? Toda a vida. Mas diga lá, meu amigo. O que você... Perfeito. Muito boa a sua fala, que você até antecipou uma pergunta que eu ia lhe fazer. Nesse elo perdido aí da evolução, como você mencionou Kardec, dizendo de animais que desenvolve trabalhos domésticos, auxiliando, né? A gente não consegue imaginar como seria isso, porque a gente tende a fazer uma comparação e achar que esse trabalho lá é como se fosse lavar uma louça na nossa casa, é o que a gente consegue alcançar, a gente não consegue imaginar de fato. Mas eu ia te perguntar exatamente o que você antecipou, se esses animais estão aqui nesse elo perdido, com um pouco mais de uma elaboração na comunicação, no fazer das coisas. Se a gente já faz isso com o que faz com os cavalos, o que faz aí com os outros animais aí, que a gente, né, se contar, a gente até chora. O que faríamos com isso? Se a gente escraviza um ser porque alegamos, justificamos que não tem alma, por causa da cor da pele, fazemos o que fazemos, imagina com os animais que não teria como se defender, né? Mas é isso. A gente colocou uma imagem aí de pessoas, não sei se são todas espíritas, mas são pessoas que estão
sensibilizadas com a causa animal. Estão pedindo socorro, estão pedindo stop para o que andamos fazendo aí. Existe uma legislação aqui no Brasil, para ser aprovada, que os animais são seres sencientes. E nesses animais serem sencientes, eles deixaram uma observação lá. Com exceção, não entram nessa lei, com esses direitos, alguns animais da agropecuária, não entram os animais da cultura, porque no circo, às vezes, a gente vai lá aplaudir, rir, brincar. Olha como são subjugados esses animais. E também cultura, agropecuária e para os testes em laboratório. E esses a lei não vige, não. Então, a gente escolhe alguns animais. Mas eu queria destacar essa imagem, Bruno, que nem todos aqui são espíritas. E o que fizeram? O que fez com que eles se sensibilizassem com a causa? Nós temos argumentos racionais para entender que é um dever ao nosso auxílio, né? E essa turma? Da onde vem esse entendimento que devemos ter dessa preocupação e cuidado com os animais? É isso, é para mostrar para nós espíritas que essas orientações não chegam apenas pela doutrina espírita. Outras almas conseguem ser mais sensíveis e mais preocupadas com a causa animal, ambiental, do que nós, que detemos um grande nível e quantidade de informações a respeito. Não é verdade? Sim, concordo. E eu tenho uma opinião que o avanço da humanidade atual ganhará novos níveis conscienciais pela via da ecologia, muito mais do que das religiões. As religiões tradicionais, engessadas nos seus dogmas, presas a valores de uma humanidade passada, né? Porque quando você... os textos espirituais, eles têm que evoluir junto com o homem, né? Não dá para você trazer ao modo de vida da humanidade de 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, que seja 100 anos atrás, para a humanidade de hoje. Então, as religiões, elas por serem também característica dela guardar o conhecimento, elas demoram para avançar, né? E o pensamento ecológico, ele é algo maravilhoso e que vai proporcionar o avanço da consciência humana. A ecologia, num sentido mais profundo, que recebe hoje em dia, tem uma denominação que se dá aos estudos ecológicos, que é justamente ecologia profunda. É o ser humano entender que ele não existe o homem e a natureza. Não existe isso dele querer lutar pela natureza, como se ela fosse outra coisa, ou pelos animais, ou pela biodiversidade, porque nós somos natureza. Nós existimos enquanto natureza. Então, a ecologia profunda é ter essa consciência de que cuidar da terra, da Gaia, da nossa casa, é cuidar de nós mesmos, é cuidar da possibilidade de vida, né? Então, esse pensamento, que é um pensamento sistêmico, que é um pensamento que entende que todas as coisas estão conectadas e precisam de um equilíbrio, de uma harmonia, é de uma espiritualidade muito superior, que muitas vezes as religiões tradicionais, por uma série de dogmas ou de preconceitos, não alcançam, né? Essa ideia de que todos estamos integrados, né, na vida, e que a evolução se dá em conjunto, né, é uma espiritualidade que a ecologia traz isso, independente de ser de tal ou qual religião. Então, de fato, eu creio
que esse pensamento ecológico profundo é espiritualidade na sua essência e que muitas pessoas vivem isso sem precisarem fazer parte de alguma religião, com muito mais amor, com muito mais compaixão do que, de repente, alguns religiosos. Na sua fala aí, quando você fala dessa questão desse senso de ecologia, de pensar aí de forma sistêmica, tem uma passagem, né? Nós que somos a tradição judaico-cristã, como você mencionou também na sua fala anteriormente, a gente tem isso arraigado em nós, de que a natureza foi feita pelo nosso domínio, mas nas mesmas escrituras tem um momento que fala que se os homens se calarem, as pedras falarão. Talvez entendendo isso de uma forma simbólica, mas é isso. A natureza está falando, está gritando, daí as pandemias, e é atual que estamos vivendo, se for na origem, é essa dificuldade, essa não habilidade nossa em se relacionar bem com os animais que gera tudo isso. Você também falou dessa questão de que não dá para separar as coisas, porque o meio ambiente começa no meio da gente. Essa preocupação de uma forma geral, de como eu tenho produzido os meus lixos, qual a destinação que eu tenho dado para ele, tudo isso faz parte diariamente das nossas atitudes que pode ser, assim, um pouco mais pensada por nós. Qual a minha parte na obra da criação? O que eu tenho feito na obra da criação? Como a gente está caminhando para o final, era meia hora a nossa proposta, nessa meia hora de conversa, falta 6 minutos, tem uma imagem aqui que eu queria destacar aqui para a gente, que porque muitas pessoas passam assim pela dificuldade, que tem os seus entes, como você também costuma falar com a gente, sobre a importância dos pets para nós, e muitos desencarnam, a vida deles é muito breve, e o sofrimento é muito intenso por parte das pessoas que perdem, é como se fosse um membro da família, a dor está ali. E uma fala do Chico que ela é muito consoladora, que eu queria trazer aqui para a gente, só para consolar um pouco aqueles que estão passando aí por essa dor. Eu estou olhando aqui para o lado, porque é a forma de controle que temos, mas é essa fala aí do Chico, né? Porque Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos, se algo além da matéria acontece após a morte dos animais. A pergunta exatamente, Bruno, eu tenho ela aqui separadazinha para a gente, é assim, Kardec pergunta, pois que os animais possuem uma inteligência, então ele está afirmando que lhes faculta certa liberdade de ação, então ele está afirmando que o animal tem inteligência e tem livre-arbítrio proporcional ao nível dele. Haverá neles algum princípio independente da matéria? E a resposta é que há, e que sobrevive ao corpo. Então, Kardec já tinha colocado isso para a gente lá atrás, e o Chico, em uma das suas falas, deixa essa mensagem de consolo, porque o Consolador Prometido, Bruno, no meu modo de entender, não veio apenas consolar os humanos. Um dos papéis dele é consolar todos os seres da criação. E se Deus ajuda o homem através do próprio homem, é nosso dever. Mas serve esse consolo para os donos de animaizinhos aí que partiram. Muitas vezes, quando há verdadeiro afeto, os animais são trazidos de volta aos seus donos. Não só a nível espiritual, segundo relatos, mas a nível de reencarnar. Tem pessoas que têm experiências lindas e fantásticas, o seu pet, que desencarnou, quando chega um outro. Muito parecido, muito semelhante nos comportamentos, como era o anterior. Passo a palavra aí para você fazer e tecer seus comentários. Estamos encerrando, não é isso? Não, a gente tem um tempinho ainda aí, mas não tem nenhum rigor, não. O que uma aqui é tranquilo, pode se ficar bem à vontade, não precisa você ficar limitando pelo tempo aí, não. Tá. Você me conhece das nossas conversas, né? E eu acho lindo essa relação com os pets, acho que é um ganho para a humanidade, sempre foi, né? Há milhares de anos, desde o início dessa parceria com alguns
animais, e particularmente com os pets, já há alguns milhares de anos. É uma coisa muito linda, desenvolve sentimentos mútuos, né, entre esses seres. Agora, é preciso uma maturidade, porque o humano, a nossa característica mental é de fazer projeções, né? Seja para outros humanos ou até para os animais. Então, ter uma lucidez, ter amor, sim, ter muito cuidado e carinho, mas uma lucidez do estágio evolutivo desses seres. Você pode conversar com uma planta, com um animal, e vai ter um retorno disso, né? A comunicação, ela se dá em vários níveis da alma, né? São vibrações que chegam nos seres, a mesma disponibilidade de um anjo, né? De um arcanjo chegar para um humano como nós, né? Ele não vai conseguir ter uma comunicação do nível dele, mas a vibração vai ser sentida por nós. E justamente quando são bons sentimentos, tiram do outro, né, o que tem de melhor. E isso se dá na relação com os animais. Um animal bem tratado, todo mundo sabe o quanto ele se torna mais dócil, se torna, né, no processo de criação dele. Agora, há projeções que elas chegam a níveis de neuroses, né? De você querer colocar no animal muitos sentimentos e pensamentos e processos que não existem. Isso vê se a imagem ajuda. Um sofrimento para o animal, de certa forma. Vê se essa imagem aí, ilustra a sua fala. Sim, pode falar. Não, sim, perfeito. Né? Então é isso, é um outro extremo, porque a gente realmente é muito preocupante a questão dos maus tratos, do sofrimento, a gente faz escolhas de quais animais eu quero cuidar, mas também tem um outro extremo, que é o que você falou. Geralmente a nossa projeção, a nossa carência afetiva acaba nos levando aí para essas questões aí da humanização dos animais, que é um outro assunto que a gente deixa para uma outra oportunidade, que não é só danoso, porque ele perde a sua identidade de espécie quando anda de sapatinho, quando ele não deixa, não vou deixar cheirar o outro animalzinho igual. Isso é muito prejudicial, porque ele não está elaborando nessa atual existência desse pet aí a identificação com a sua própria espécie. E nós, na nossa carência, na nossa ilusão, esperamos receber dos pets um afeto que, infelizmente, eles não podem e não conseguem nos dar. Porque, às vezes, você pode até deixar um cachorro trancado em casa o dia inteiro. Você chega, ele vai abanar um rabinho, vai estar feliz, vai estar disposto a sair, não vai te contradizer. E isso você também não vai conseguir elaborar em si as questões necessárias para o nosso crescimento espiritual. Mas é isso, né? O assunto é extenso, é longo, temos muito a conversar sobre os nossos semelhantes ainda não humanos. Bruno, quiser fazer alguma consideração aí, fique à vontade. Eu agradeço por esse bate-papo, foi de improviso, né? Eu não estava realmente esperando, mas é sempre bom. Acho que a ideia é essa, a gente convidar pessoas e conversar despretensiosamente sobre essas questões que não são tão caras, né? E, particularmente, eu sei da sua disposição nesse assunto, fazendo palestras no meio espíritas já há alguns anos, e acho muito importante. É um trabalho que precisa de conscientização. A ecologia como um todo, a ecologia tem que estar na pauta do dia das religiões, de todos aqueles que querem vivenciar um caminho espiritual. Eles precisam se integrar nas questões ecológicas, estudar, entender.
e ver a parte que lhe cabe, né? O que ele pode fazer, por pequenino que seja. É impossível uma humanidade do século XXI caminhando, né, para a tão esperada era de Aquário, não vivenciar profundamente as questões ecológicas, né, e ser um agente de transformação, para que a gente possa realmente elevar a consciência do planeta. Perfeito, né? Fazer a nossa parte que nos compete na obra da criação. Agradeço, Bruno, profundamente a sua disponibilidade, né, nesse momento meio de improviso, se ajeitar aqui, bater esse papo e contribuir muito. O pessoal que está acompanhando pelo Face, eu vi que tem alguns comentários lá, mas eu não consegui visualizar aqui a tempo. Creio que para quinta-feira vai estar tudo normalizado, e quem quiser participar e divulgar, a gente bate um papo lá também nessa live na quinta-feira, viu? Bruno, um fraterno abraço para você, uma ótima noite. E a quem nos acompanhou aí, um beijo no coração, viu? Fiquem com Deus. Gratidão a todos. Deixa eu a máscara, né? Como um protocolo aqui, iniciamos, vamos encerrar aqui. Gratidão a todos aí.